tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho. Caríssimos irmãos e irmãs, que bom te encontrar neste novo dia, neste domingo, dia do Senhor, 12º domingo do tempo comum. Comecemos o nosso dia revisitando o divino que nos habita, o Deus que escolheu habitar dentro do nosso coração, o Deus que não se afastou, mas um Deus que permanece tão íntimo de cada um, que escolhe o coração como sua sede, como sua morada. É assim também que nós queremos experimentar esta docilidade, esta presença amorosa de Deus. Amados irmãos e irmãs, respire sempre a presença de Deus para encontrá-lo e para sentir a sua presença que transforma e que edifica. A riqueza de cada liturgia da palavra que meditamos, ela é inesgotável. E cada dia descobrimos o quanto é belo e o quanto é doce estar na presença deste Deus que nos ama e que quis nos amar incondicionalmente. Por isso meditemos com fé aquilo que a Igreja na palavra de Deus quer nos orientar, nos ensinar neste domingo do Senhor. A leitura primeira de hoje do livro do profeta Jeremias retrata o sofrimento intenso deste profeta. Mas diante do sofrimento, este profeta não se cala. Esse profeta não exime o seu compromisso. O seu compromisso é denunciar as injustiças. O seu compromisso é dizer que aquilo que estava sendo feito não era justo, não vinha de Deus. Por isso, a leitura de hoje diz o profeta ao povo: denunciai-o, denunciemo-los. Denunciemos todas as injustiças que ali estavam acontecendo, naquela tirania que ali era presente. O profeta está a denunciar. E ele denuncia porque tem certeza que não está só. Quando afirma: o Senhor está ao meu lado, como forte guerreiro. Era isto que encorajava o profeta, porque o Senhor está ao meu lado, porque o Senhor não me abandonou. E com mais veemência, ele vai dizer: porque por não terem tido êxito os algozes, eles se cobrirão de vergonha. Aqueles que se afastaram do Senhor, Javé, ou aqueles que fizeram injustiça, esses se cobrirão de vergonha. Porque o Senhor dos Exércitos, diz o profeta, que prova os homens justos e vê os sentimentos do coração, o profeta roga a este Deus pelo seu povo que não se afasta daquele lugar e que os seus olhos possam ainda ver a vingança sobre aquele povo. A vingança no sentido de dizer: Deus fará justiça. Era essa a compreensão de Deus que tinha a antiga aliança, de que Deus faria justiça à altura do mal que aquele povo fizeram, ou que aquele povo ali sofria. Estimados irmãos e irmãs, o profeta termina esta leitura sagrada, o autor sagrado termina mostrando justamente esta prece que faz o profeta a Deus e ao mesmo tempo um reconhecimento, um louvor a Deus, quando diz: cantai louvores ao Senhor,
porque ele salvou a vida de um pobre homem das mãos dos maus. O profeta se vê ali ameaçado e por isso ele pede a Deus socorro, mas ao mesmo tempo reconhece que Deus atendeu o seu pedido. É assim que deve também se dar a nossa relação com Deus, com Jesus Cristo. O evangelho que nos dá hoje a igreja é Mateus capítulo 10, versículos 26 ao 33. Naquele tempo disse Jesus aos apóstolos: não tenhais medo dos homens, pois nada de encoberto que não seja revelado, e nada de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhas medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão. Sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor deles diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, passemos direto para a meditação desse texto, que podemos lê-lo, meditá-lo em 3 momentos. O primeiro momento, Jesus que abre esta conversa dizendo: não tenhas medo dos homens, pois nada de encoberto que não seja revelado, e nada de escondido que não seja conhecido. Caríssimos, diante dos homens, não tenhais medo de Jesus, das suas injustiças, do mal que praticam, ou achando eles que são deuses e que podem fazer tudo, agir como quer, aprovar a lei que deseja. De Jesus, não tenhas medo, a hora deles vai chegar. Não há nada escondido que não seja revelado. Jesus não está dizendo que aqui vai ser revelado as particularidades, os segredos das pessoas, não. Ele está falando da nossa relação com Ele, com Deus. Nesta relação nada se esconde. Nesta relação nada está escondido, tudo é revelado como a luz do dia. É tão claro como a luz do sol. E aí de Jesus agora falando dessa intimidade entre Ele e nós, entre nós e Ele. O que vos digo na escuridão, o que vos digo na provação da vida, de quando estiver sendo provado por aí, mas você tiver com fé, cheio desta fé em Deus, diz Jesus, aquilo que você experimenta na escuridão, dizei-o à luz do dia. Sim, aprendemos muito nas provações. Deus nos fala brilhantemente nas provações. Precisamos apenas ter ouvidos atentos para escutá-lo e aprender com ele. Depois de Jesus, o que escutais ao pé do ouvido, proclamai sobre os telhados. Deus fala ao pé do nosso ouvido, não do ouvido físico, mas do ouvido do coração. E para isto é preciso que rezemos usando o silêncio como recurso.
segunda parte do texto, Jesus vem nos falar, dando força, coragem para sermos protagonistas do Evangelho. Não tenhas medo daqueles que matam o corpo, mas que não podem matar a alma. Tenha medo daquele que pode matar a alma e o corpo no inferno. Caríssimos irmãos e irmãs, não precisa ser mais claro do que isto. Jesus já está dizendo tudo. E ele continua: não se vende 2 pardais por algumas moedas? Nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai, do vosso Pai. E aí se volta para nós dizendo: quanto a vós, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo. Dizer que até os cabelos da cabeça estão contados não é dizer que Deus é um Deus controlador, mas é dizer que Deus é um Deus que ama de tal modo que nos conhece por inteiro, até quantos fios de cabelos temos na cabeça. Sim, esse Deus é um Deus que conhece a nossa intimidade e que nos ama em cada detalhe da nossa vida. Se nos ama, Ele não vai nos abandonar nas provações quando estivermos em perigo. Por isso reafirma: não tenhais medo. Última coisa que o texto nos ensina, diz ele: todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, eu também me declararei a favor dele diante do meu Pai que está no céu. Mas aqueles que diante dos homens me negarem, não me testemunharem, eu também não o testemunharei diante do Pai que está no céu. O que está dizendo Jesus? Que nós precisamos ser anunciadores do seu Evangelho, que nós precisamos ser testemunhas fiéis deste Jesus, que nós precisamos propagar e anunciar esta boa nova de Jesus Cristo. Por isso, peçamos a Deus força para que sejamos como Jeremias, ousado e corajoso, para que tenhamos a estabilidade de testemunhá-lo diante dos homens, como nos pede Jesus. Não sejamos aqueles que irão negá-lo, mas sempre aqueles que testemunham com a própria vida, com o desejo até de derramar o próprio sangue em defesa da fé que vivo. Que esta graça seja sempre a nossa busca. São Paulo termina esta reflexão na carta aos Romanos, nos falando do pecado que entra no mundo por um homem e atinge toda a humanidade. Mas também será por um homem que esse pecado será vencido e a vida vai se instalar no meio de nós. E esta vida vai disseminar a toda a humanidade. A salvação virá para todos. E aqueles que vierem e trouxeram a morte pelo pecado, a morte será eliminada, enquanto a vida trazida por Jesus, que vai ser agora disponibilizada a todos. Caríssimos, se pela transgressão de a morte se espalhou a humanidade inteira, será pela obediência de também, Jesus Cristo, que a salvação nos alcançará e nos fará participante de uma mesma família, a família do céu, a família de Jesus Cristo. Sejamos ousados como João Batista, como o profeta da leitura primeira que meditamos. Aprendamos com Jesus neste belíssimo Evangelho que nos apresenta e vivamos o tempo da graça que Paulo nos convida nesta leitura segunda. Por isso, tenhamos um domingo cheio da graça e da presença de Deus. Não esqueça de deixar seu like no canal Sopro de Esperança do Padre Gildenor. Não esqueça de divulgando esse material, esse vídeo que eles disponibilizam todos os dias para você. Você vai estar evangelizando.
Você vai estar dando testemunho de Jesus Cristo diante dos homens. Por isso, divulgue para mais pessoas. Peçam que se inscreva no canal do Padre Gildenor. Deixe seu comentário. E assim, vamos dar testemunho do Senhor diante dos homens, anunciando a boa nova do Evangelho. E eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo.